O que todo mundo lembra, infelizmente, é daquele episódio com o Schumacher, que ele deixou o Schumacher ultrapassar praticamente em cima da linha de chegada. Obviamente que o Rubinho não ganhou o rótulo de altruísta, você tá entendendo? Por quê? Já que a sua equipe ordenou que ele deixasse o piloto alemão ganhar. E ele não foi egoísta a ponto de desobedecer a uma ordem expressa da Ferrari, porque certamente ele já foi para a pista tendo em mente as cláusulas do contrato que ele tinha assinado com a escuderia, em que consta explicitamente a sua condição de segundo piloto. E caso ele desobedecesse, traria um péssimo ambiente para a equipe, ele talvez fosse processado e talvez até tivesse o contrato rescindido. Você faria diferente do que ele fez? Duvido. E aí, por causa disso, cara, os torcedores e o público em geral passaram a ser ainda mais cruéis com o Rubinho. Como se o fato dele ser o segundo piloto da poderosa Ferrari fosse uma espécie de subemprego, cara, que é um absurdo total. Ainda mais para um piloto que jamais foi um barbeiro truculento, como foram, por exemplo, o Clay Regazzoni, era o suíço Clay Regazzoni. Ainda mais para um piloto que jamais foi um barbeiro truculento, como foram, por exemplo, o suíço Clay Regazzoni nos anos 70 e o inglês Nigel Mansell. E o Rubinho, cara, tinha uma habilidade de sempre guiar o carro dele, fazendo um traçado que beirava a perfeição, cara. Tamanha era a precisão que ele tinha, principalmente nas curvas. Você vai conversar com qualquer especialista, ele vai te dizer a mesma coisa. Sem contar que ele sempre teve um estilo limpo de pilotagem, né? Sem jamais usar de qualquer deslealdade, né? Que é uma coisa muito comum na Fórmula 1 e que pouca gente repara, além dos próprios especialistas nesse universo automobilístico. Inclusive, é um tipo de coisa que tanto o Senna quanto o Piquet, eles nunca puderam se orgulhar dessa lealdade, viu? Se é que você me entende. Eu lamento profundamente que o Rubinho nunca tenha sido motivo de orgulho do brasileiro e que ele sempre tenha sido alvo de piadas e ofensas. Cara, era muito ruim, cara, vê-lo sendo taxado como perdedor, como lerdo, como Rubinho pé de chinelo. É terrível que jamais ele tenha sido reconhecido como o ótimo piloto que ele sempre foi, com uma enorme habilidade para acertar o carro que ele dirigia, algo que a imensa maioria dos pilotos não consegue e que acaba ficando dependente das análises das suas próprias equipes. O Rubinho não, o Rubinho é um cara que sabia trabalhar com a sua equipe, acertando o carro, dando dicas e soluções muito importantes. Sempre foi assim. Outra coisa, você acha que um Zé Mané incompetente ficaria na Ferrari por 6 temporadas? Você acha que um sujeito desse tipo teria 209 provas concluídas na Fórmula 1 em zona de pontuação? Você acha que um Zé Mané subiria ao pódio em 68 corridas, 11 delas como vencedor? Um Zé Mané teria sido vice-campeão mundial em 2 temporadas, inclusive sendo o 8º piloto a subir mais vezes no pódio na história da Fórmula 1. Ele teria sido o piloto de Fórmula 1 que mais tempo correu na categoria, por 19 anos. Pois é, ninguém faria isso. Nenhum dos seus críticos, nenhuma das pessoas que passou o tempo todo xingando, jamais esse tipo de gente conseguiria fazer o que ele fez, cara. E nos últimos anos, o Rubinho se tornou o grande campeão que o Brasil sempre exigiu, cara. Não na Fórmula 1, mas na Stock Car, que é a principal categoria do automobilismo brasileiro. Aliás, é uma categoria que está repleta de pilotos excelentes. E o Rubinho foi campeão em 2014 e no ano passado.